Os melhores palpites e as melhores análises da NBA se encontram aqui mesmo. Hoje, domingão, 2 jogos pelos playoffs. Jogo 7 do Golden State contra o Rockets e o jogo 1 do segundo round entre Cleveland e Indiana Pacers, beleza? Vou te passar uma análise completa de jogo por jogo e o meu palpite no final. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, hoje dia decisivo nos playoffs, tem? A gente tem o primeiro jogo aí entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers pela Conferência Leste e o tão esperado jogo 7 entre Houston Rockets e Golden State Warriors pelo Oeste, tá? Eu vou te passar aqui agora todas as informações que você precisa saber antes de fazer sua entrada, assistir ou simplesmente entender como esses dois jogos vão se desenrolar, beleza? Vou te mostrar tudinho aí para você fazer aquela entrada consciente. E galera, a rodada de ontem a gente foi de Clippers, mas o que foi aquilo, né? Clippers foi atropelado desde o começo do jogo, um time que levou a série até o final. Perder por 30 pontos no último jogo é sinceramente muito triste, tá? Mas vamos começar aqui com as análises dos jogos de hoje. Vamos começar com um duelo no leste. Vamos falar então de Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers, o jogo 1 da semifinal, direto aí do Rocket Mortgage Fieldhouse, tá? Beleza, galera? Então, vamos falar aqui de Cleveland contra Indiana. E galera, o Cleveland chega hoje embalado depois de uma varrida impiedosa contra o Miami Heat, onde foram 4 vitórias com uma média absurda de mais de 30,5 pontos de vantagem por jogo, tá? Hoje o time dominou nos dois lados da quadra, beleza, galera? Fez 126 pontos por jogo, 51,8% de aproveitamento nos arremessos e 44% de aproveitamento nas bolas de 3, tá? Então, teve uma ótima defesa e um ótimo ataque, principalmente. A gente também teve Donovan Mitchell com 23,8 pontos por jogo, mas o destaque também vai para Evan Mobley e Jarrett Allen, tá? Que estão protegendo o garrafão com muita autoridade. Darius Garland é uma dúvida para o jogo de hoje com uma lesão no dedo do pé, mas o time conta com peças como Ty Jerome que estão dando conta do recado, tá? Ty Jerome tá vindo do banco e jogando muito. Já o Indiana Pacers, galera, chega confiante para esse jogo, depois de despachar o Milwaukee Bucks por 4-1. Mas vale lembrar que o time de Milwaukee estava sem Damian Lillard de uma boa parte da série, mas ainda assim, ofensivamente, o time do Pacers foi muito eficiente, tá? Galera, com uma média aí de 117,8 pontos por jogo, 49,9% de aproveitamento nos arremessos e 39,3% nas bolas de 3, tá? A gente tem aí Pascal Siakam, que vem sendo o principal nome, com uma média de 19,8 pontos por jogo, uma eficiência absurda, tá? E o Tyrese Haliburton tá fazendo a boa ali, com uma média de 11,6 assistências por jogo, beleza? Mas defensivamente, galera, esse time ainda é muito vulnerável, tá? E jogando fora de casa, as dificuldades aumentam bem. Algumas estatísticas importantes para esse jogo de hoje, tá? É que o Cleveland, pessoal, venceu os últimos 10 jogos com vantagem de descanso, beleza? E o Indiana perdeu 9 dos últimos 10 jogos de playoff fora de casa, depois de uma vitória no jogo anterior, tá? E galera, o Cleveland tem um retrospecto de 34 vitórias e apenas 7 derrotas em casa nessa temporada da NBA, sendo um ótimo mandante. E ambas as equipes têm 7 jogadores aí com uma média de 10 ou mais pontos por jogo, beleza? Mostrando que são dois times com boa distribuição de pontos em quadra. Galera, então, meu palpite para esse jogo de hoje, mesmo com a dúvida do Garland, o time do Cleveland tem o momento, o mando de quadra e a defesa suficiente para dominar esse jogo 1, tá? Então, meu palpite para esse jogo vai ser Cleveland Cavaliers, menos 4,5. Ou seja, confio que o Cavs vença por pelo menos 5 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com Cavaliers aqui e bora pro próximo jogo do dia. Mas antes eu quero te falar, se você gosta de palpite em jogador também, vou soltar muito palpite no meu grupo grátis do Telegram. O link tá aqui na descrição, então entra lá e não perde tempo.
E galera, bora chamar o jogo 2. Vamos falar de Golden State Warriors contra Houston Rockets. Bora lá! E ó, se tiver gostando desse vídeo, deixa um likezão, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque todo dia tem vídeo aqui. E galera, agora a gente vai pro jogo mais tenso dessa rodada, hein? O jogo 7, entre Rockets e Warriors no Toyota Center, na casa do Rockets, tá? Galera, então vamos começar falando um pouco da situação dos Warriors. O time de Curry e Jimmy Butler aí abriu 3-1 nessa série, mas parece que deixou tudo escapar e agora a série tá 3-3, já que o Golden perdeu o jogo 5 e 6 sendo dominado defensivamente, tá? E galera, no último jogo, Stephen Curry fez 29 pontos, marcou 6 bolas de 3 e Jimmy Butler marcou mais 27 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, mas mesmo assim não deu, tá? Já que o resto do time sumiu. Buddy Hield acabou zerado, Gary Payton com apenas 5 pontos e o time depende demais só das suas 2 estrelas, tá? Não tem apoio vindo do banco. E galera, o Golden State Warriors são aí o 26º time da liga em aproveitamento de arremesso, o 16º em aproveitamento de 3 pontos e a 7ª melhor defesa em eficiência, tá? Onde tem aí 108 pontos por apenas 100 posse de bolas. E agora falando um pouco sobre o momento do Houston Rockets, pessoal. Galera, o time de Houston venceu os jogos 5 e 6 com muita autoridade, tá? Dominando ali na defesa. A gente teve Fred VanVleet que finalmente apareceu, marcou 29 pontos e 8 assistências no último jogo. Alperen Sengun também tá jogando muito. Tem 21 pontos e 14 rebotes no último jogo, tá? Steve Adams também teve um bom impacto vindo do banco e o time aí tá nessas estatísticas. É o time top 3 em defesa nessa temporada da NBA, beleza? Então tem uma defesa bem responsável esse time do Rockets. É o líder de toda a liga em questão de rebotes, é um time que recupera muito rebote ali e é um time que venceu aí 47 dos últimos 87 jogos contra o handicap, tá? E galera, um dado importante para esse jogo. O Rockets venceu os últimos 6 jogos em casa na primeira rodada depois de uma vitória. E os Warriors perderam os últimos 6 jogos como azarões fora de casa contra uma equipe da divisão sudoeste, beleza, galera? E pessoal, o Houston Rockets limitou Stephen Curry a apenas 37% nos últimos 2 jogos, mostrando uma top defesa em cima do armador aí do Warriors, tá? E Fred VanVleet é o top 8 em roubos de bola em toda a NBA. Alguns detalhes importantes aí para essa partida, tá? Mas galera, então falando sobre o meu palpite para essa partida. O Houston Rockets joga em casa, vem de 2 vitórias seguidas e tem a defesa encaixada para parar Curry mais uma vez, tá? Com o banco dos Warriors apagado e o Houston cheio de confiança, o favoritismo é real. Então, eu vou com o Houston Rockets aqui e o meu palpite para esse jogo vai ser Houston Rockets mais 2.5. Ou seja, o Rockets pode perder por até 2 pontinhos de diferença que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vamos com o Rockets e vou finalizando as nossas análises por aqui. Lembrando que hoje vai ter muito palpite em jogador lá no meu grupo grátis. O link tá aqui na descrição, então entra lá para não perder nada, galera. Então, pessoal, vou finalizando nosso vídeo de hoje por aqui. Se gostou, deixa aquele likezão, aquele comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque todo dia tem vídeo aqui. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e já sabe, até amanhã. Tchau, tchau!